A gente conversou, a Nath, a gente conversou muito sobre isso, sobre a questão da jurimetria sob o ponto de vista dos julgamentos hoje em dia. Você deve ter acompanhado, a gente até conversou com o Eduardo também, ele deu a opinião dele, mas eu quero muito a sua opinião, porque você milita muito na área, da Uber sendo mitigada pelo Ministério Público do Trabalho, tentativa de mitigação do uso da jurimetria para acordos trabalhistas, etc. Cara, a gente está falando de um órgão público, enfim, super relevante, que fiscaliza e tende sempre a cuidar das relações trabalhistas, mas eu também, a gente já compartilhou nossas opiniões aqui, a gente tem um pouco de pudores com relação ao controle do uso da tecnologia em prol do próprio direito, não é? O que você pensa sobre isso? Com que olhos você viu essa notícia dentro da sua perspectiva e tudo que você estuda sobre o tema? É já antigo, né? Desde o ano passado eles estão criando uma tese que é jurisprudência manipulativa. É o Ministério Público do Trabalho. Né? Jurisprudência manipulativa. O que é a jurimetria, pessoal? A jurimetria é você aplicar estatística aos dados jurídicos. Isso. Então, a partir do momento que você aplica estatística aos dados jurídicos, e não necessariamente inteligência artificial, a inteligência artificial é utilizada dentro da geometria para poder extrair e estruturar os dados. Por quê? Nós temos aí 100 milhões de processos judiciais, sem contar o legado, e esses dados são dados que a gente chama de desestruturados, não são dados organizados. O que está organizado é praticamente a capa. Quais são as partes, qual é a causa de pedir. Muitas vezes até o que coloca na capa está errado, porque quando você vai ler o processo, a causa de pedir é outra, né? Então ali está estruturado, ou seja, você consegue identificar de maneira muito clara os elementos importantes do processo. Então a inteligência artificial ela é utilizada dentro da geometria para poder ler o processo e a partir daí extrair, estruturar as informações e extrair as informações necessárias. Então, na decisão, né, quais são as jurisprudências, quais são os artigos mais utilizados. Mas bem, e aí através da geometria, que é aplicar estatística, eu consigo, por exemplo, saber, dependendo da causa de pedido, dependendo das circunstâncias, qual é a possibilidade de ganho dessa causa ou não, em determinada comarca, com determinado juiz. E aí, em cima disso, tomar decisões estratégicas. Faço acordo, não faço acordo. Ou então até melhorar. Olha, quais são as decisões... Ou então, outro modo de utilizar a geometria. Fazer uma análise de estatísticas. Eu tenho uma causa de pedir um problema jurídico, né? E eu quero saber como aquele juiz, ou aquela comarca, ou aquele lugar decide quem ganhou relacionado a pedidos semelhantes e quais foram os argumentos utilizados. Pessoal, a gente já faz isso há muito tempo. Sim. Chama-se litigância estratégica. Só que antes a gente fazia como? Na mão. Na mão. Agora a gente tem tecnologia que ajuda. O que mudou? Nada. Mudou nada. Então você tem que proibir no Brasil inteiro litigância estratégica. Eu falei com isso quando eu trouxe esse assunto na último episódio. Eu falei assim... O que o Ministério Público do Trabalho está tentando problematizar é, na verdade, o que você... Então, ao invés de botar 2 estagiários fazendo uma pesquisa jurisprudencial, você bota 100 numa sala fazendo pesquisa jurisprudencial. É isso, basicamente. E aí, o contrário, você está podando o pé da pequena advocacia. Porque, por exemplo, quem poderia fazer litigância estratégica? Grandes escritórios ou escritórios ou departamentos jurídicos que têm grandes recursos econômicos. Agora, o pequeno advogado, o médio advogado, que hoje pode contratar uma Lautec a um preço acessível... Para ajudar a fazer essa análise estratégica de qual caminho tomar, você está podando o pé dessa pessoa, entendeu? Então, se você vai proibir o uso da jurimetria ou a estratégia do Uber, cara, é um modo de... Não existe a liberdade de acordo, então assim, você pode ir lá e negar, mas falar que ao utilizar a ferramenta estou manipulando, né, eu acho que é um pulo ali qualitativo e lógico que não é lógico. Então você deveria proibir. Então, a partir de hoje, o Ministério Público deve proibir a litigância estratégica no Brasil. Deve ser proibida a litigância estratégica, que é toda uma área. Dentro do escritório, eu faço contencioso estratégico. Contencioso estratégico. Não tem área de escritório contencioso estratégico? Proíbe-se. A partir de agora, está proibido o contencioso estratégico. Porque já é feito. A ferramenta ela veio facilitar, fazer com que seja mais rápido e democratizar o acesso. Pessoal, me assusta muito... claro, eu entendo as preocupações éticas em relação às novas tecnologias, mas o que eu observo nos últimos tempos, relacionado tanto a blockchain como a inteligência artificial, é que é o seguinte, essa tecnologia é boa, desde que não seja massificada. Pra mim é desde que não seja usado contra mim, como é o caso do... Ou não seja usado por todos, porque né? todo mundo, como você muito bem falou, todo escritório tem.
o seu dado, ainda que de forma manual, mas todo escritório tem. Tem. Todo escritório que pode investir um dinheiro, ele investe em dinheiro para ter uma jurimetria, seja ela qual nível for de software, ele vai ter. Porque aquilo vai ajudar ele no fluxo do dia a dia, vai ajudar ele a conseguir dar um êxito, uma probabilidade, até que a própria mesmo fala, quando você pega um caso, se você, segundo a legislação do OAB, diz, você tem que falar se aquele caso é viável, se ele é remoto, você tem que dar o dever de informação para o seu cliente para dizer se aquela ação que ele está entrando, por exemplo, é viável, a chance de êxito e tudo mais. Então, a partir do momento que você fala, não vou, o Ministério Público, nesse caso específico que o Rodrigo citou, não pode usar... Tá, então você só tá falando isso porque você sabe que eu estou usando, porque eu sempre usei. E você provavelmente tá falando isso porque você sabe que o Ministério Público talvez não tenha uma jurimetria que o auxilie nesse mesmo modo. E sim, 15 estagiários lá fazendo esse processo, que eu tenho aqui uma empresa que faz uma Lautec que faz isso pra mim. Assim, fazendo um recorte que não é desse episódio, mas acho que nesse caso específico do Ministério Público do Trabalho, em relação à Uber, também tem um pouco a ver com a matéria tratada. Eu acho que é a matéria tratada que causa o incômodo, aí eles vão pegar... Né? O contexto. Sim, a existe questão ou não ali... vínculo empregatário. O grande problema é... Eu acho que deveria seguir um modelo. Existe um modelo que é o modelo britânico de contratação. Porque assim, a gente tem ou CLT ou PJ no Brasil, não é isso? Existe um modelo intermediário, que é um modelo britânico, que o cara não é nem CLT, nem sem PJ, nem PJ. Porque o motorista do Uber, ele não dirige só Uber, ele dirige Uber e 99, que são as duas grandes empresas, praticamente, que tem. E ali no modelo britânico, se eu não me equivoco, e se eu estiver falando errado, me corrijam, pessoal, tá bom? Que é o seguinte, aquelas pessoas que estão registradas naquele Uber, eles têm um conjunto de seguros, caso tenha um acidente no carro, porque já transformou-se na atividade principal da pessoa, e óbvio, existe acidente, a pessoa vai ficar encostada, como é que eu posso... E aí tem, meu carro deu problema, eu fiquei doente, como é que eu resolvo isso? Então existe um modelo intermediário de contribuição ali, que, nem, na minha visão, nem vai impactar, porque realmente o modelo de CLT não condiz, porque o novo modelo de trabalho não condiz com o modelo de trabalho de prestador de serviço, que é do Uber, mas também, de repente, outra PJ, deixa ele na insegurança da pessoa que está trabalhando ali, que também não é positiva. Agora, você chegar e a partir de... Por que não pensar novo modelo? Por que a gente tem que pensar sempre dentro da caixinha? Verdade. Né? Por que não pensar novos modelos, né? Cara, a O2O, que agora mudou Inovativos e mudou de nome, que é uma associação que reúne muitas empresas de marketplace, ela tem buscado, né, o Vitor Maiani que lidera, ele tem buscado para oferecer esse novo modelo. Pô, vamos buscar um terceiro caminho, né? Mas chegar e falar... Porque no caso do Uber foi o seguinte, eles falaram o seguinte, olha, o que eles estão fazendo? Quando eles veem que não vão ter acordo, aí fecham acordo. Para poder não gerar uma jurisprudência contra o próprio Uber. Mas se é quase um problema de mecânica quântica, né? Que o observador modifica o objeto observado. Se o Ministério Público identificou isso, então o que ele vai fazer? Ele tem que atuar, mas aí simplesmente não deixar o acordo acontecer, não sei o quê. Mas um outro modo de atuar, e aí geralmente a gente atua quando a gente vê um problema de maneira mais simples, rápida e barata e pouco eficiente, que é proibir. Que não deveria ser o caminho, que é o seguinte, por que então você, Ministério Público, não implementa inovação e tecnologia para oferecer jurimetria para essas pessoas que necessitam? Claro. Perfeito. Porque, isso. então, olha só, você vai fazer sua chance... Mas você dá paridade de armas para tudo. Você dá paridade, que é a simetria da informação. Exato. E aí o que a gente faz? A gente gera mais a simetria. Já que o fulano não tem aquela informação, então eu podo a informação. Não, ofereça a informação para ele também. É isso. Entendeu? É isso, acho que concluiu perfeitamente. A gente nivela por baixo, a gente vê um problema e a gente sempre tá nivelando por baixo. Fala pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de assistir um corte do Manda Pro Jurídico podcast, o seu podcast que de juridica o juridiquês. E lembrando que o episódio na íntegra também está disponível no nosso canal. Já que você viu esse corte até o fim, eu tenho certeza que você vai gostar do episódio inteiro. Sendo assim, além de poder acessar o conteúdo na íntegra, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais e também se inscreverem aqui no canal, tá bom? E para qualquer outra dúvida, vocês já sabem. Manda Pro Jurídico, valeu!